Fala galera, tudo certo com vocês? Meu nome é Emerson Silva e eu tô aqui mais uma vez no nosso programa do SDA, programa No Olho do Furacão, com o nosso lendário embaixador Jairzinho, o furacão da Copa de 70, por que não de todas as Copas? Bom dia, boa tarde, boa noite, Jairzinho. Tudo bem? Mais uma vez, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez. Mas só você está esquecendo de dizer que é o único jogador de Copa do Mundo a ter feito gol em todos os jogos até hoje. Olha aí, me perdoe, mas eu não vou cortar não. Vamos melhorar vamos o programa. Seguir. Vamos, cada programa nós vamos fazendo o ajuste. Tá certo, vamos ajustando. Olha só como eu estou ajustado. Não, hoje a elegância do Jair é brincadeira, mas o programa pede isso, porque aquela elegância peculiar. Jogava de terno, né? O Jair jogava de terno? Joguei de terno diversas vezes. Você não era meia, né? Normalmente falando isso de camisa 10, né? Meia não, que isso, rapaz? Meia? Não, eu tô falando, normalmente é o camisa meia 10 que joga de terno, né? Perigoso, meia. Pô, brincadeira. Olha, os ouvintes vão questionar você sobre essa colocação, meia. Jogava de meia? Não, meia, camisa 10, aquele meio campo ali. Mas isso é para vocês verem como é a força desse programa. Brincadeira, olha aí. Não se esqueça, hein? Gravam bem para poder clicar sempre, hein? Todas as sextas-feiras. Todas as sextas-feiras. Aí, ele só está começando, tá, esse programa. Isso só está começando, isso só é o segundo programa. E hoje vamos falar do Brasileirão, né? O Brasileirão que já começou, já está aí a todo vapor. A gente vai fazer um apanhado sobre o Brasileirão de 2022 primeiro. A gente vai primeiro querer saber, fazer um apanhado, pegar a opinião de quem sabe, de quem conhece e de quem já foi campeão do Campeonato Brasileiro em 68 com o Botafogo. Sem dúvida. A gente vai falar muito sobre isso, mas primeiramente eu queria falar sobre o Brasileirão de 2022. O Brasileirão de 2022 que teve o Palmeiras como campeão. Eu queria saber primeiramente, a gente estava falando aqui, normalmente quando a gente conversa, você estava falando que normalmente são os mesmos times. Ultimamente tem sido os mesmos times a figurar entre os primeiros. No Brasileirão de 2022, a gente teve o Palmeiras campeão, o vice-campeão foi o Internacional, o terceiro o Fluminense, Corinthians, Flamengo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fortaleza, São Paulo e América Mineiro, só para a gente ficar entre os 10. Na sua opinião, Jairzinho, você que conhece, para esse Brasileirão de 2023, são os mesmos times? Só vai mudar mais ou menos a posição ali? Praticamente sim, mas você vê que o Fluminense vem ali na cola do Palmeiras o tempo todo. Então os dois estão despontando, como os fortes candidatos ao título. O Fluminense vem no crescente e o Palmeiras já está começando a perder um pouco do fôlego. Então, isso é muito importante para um Vasco da Gama, importante até para o próprio Internacional, né, que fez um campeonato maravilhoso anterior. Agora, os demais são praticamente os mesmos, né? A gente vê o Vasco. Eu torço muito para o futebol carioca, você me perdoe, tá? E vocês ouvintes me perdoem também. Eu torço muito para o futebol carioca, que é o futebol mais alegre, o futebol mais vistoso, com muita técnica, né? Charmoso, né? É muito charme. Colocou bem, muito charme. Você me falou do Palmeiras, que vem perdendo um pouco o fôlego. Você acha que acontece muito isso mesmo? Um time que vai numa crescente 3 anos seguidos, normalmente tem essa queda depois de um certo período? Por exemplo, o Flamengo nesse momento? O Flamengo, de fato, está sendo para nós uma surpresa negativa, né? Infelizmente, um plantel maravilhoso que tem, né? Como é que pode estar numa situação... O que está vendo são os mesmos jogadores e até com reforços. Como é que pode ter uma decadência dessa? Aonde está o erro? Eu não posso dizer porque eu não estou lá dentro. Mas eu posso dizer, sim, que a queda de produção é assustadora. Os jogadores que na competição anterior teve ali alto nível, nessa competição não estava conseguindo demonstrar o contínuo, que é a qualidade sempre vivente. E fora do Palmeiras, né, e do Fluminense, a gente vai buscar cadê?
Onde está o nosso Vasco? Onde está o nosso Botafogo, né? Eu, como carioca, eu tenho que falar bem dos carioca, né? De Botafogo você Sim, entende, mas onde né? está o Botafogo? Eu não posso dizer mais que eu entendo. Eu não entro lá mais. Mas, para mim, está sendo, de fato, também uma grande surpresa negativa, né? Entendi. Na verdade, Jairzinho, eu vou aguçar agora o seu faro como palpiteiro aqui, como embaixador do SDA. Certo. Eu queria que você destacasse aí, você já destacou quem deve despontar aí, quem vai brigar pelo título. O campeão paulista, que é o Palmeiras, o atual campeão brasileiro. Verdade. E o campeão carioca, né? O Fluminense do Fluminense, Fernando Diniz, que você falou também que qualidade, parabenizar até o Fernando Diniz pela excelência de qualidade que ele está desenvolvendo para o futebol carioca. É um futebol que te agrada? É um futebol muito ofensivo, tem umas retaguardas com muita técnica, muita eficiência, mas é um futebol muito ofensivo e alegre, né? A gente tem os campeões estaduais, normalmente, a tendência é que eles também briguem ali pelas primeiras posições. Isso. Pelo menos nos últimos anos foi assim, né? O Fluminense foi terceiro, foi campeão ano passado, verdade. O Palmeiras, isso. O Flamengo foi campeão e estava sempre ali por cima ali. Você acredita que os campeões estaduais, por exemplo, o campeão de Minas foi o Galo. O Galo está sempre ali também, verdade. Ciscando ali. Você acha também que é outro que pode surpreender? Pode surpreender, pode chegar assim. Tem um ponto importantíssimo. Chama-se plantel. O Palmeiras tem. O próprio Fluminense tem. O próprio Atlético tem. Plantel. Plantel é um grupo de jogadores que esteja dentro da mesma filosofia que o treinador gosta de praticar. E aí sai uma peça, entra outra e não cai tanto a defasagem, entendeu? Ele consegue suprir a ausência daquele que vem sendo titular. Então, são clubes assim que se prepararam, que me perdoe os outros, se prepararam mais do que os outros, que não ficaram só com 11, 12 jogadores. O Palmeiras tem quantos jogadores? Tem um bom plantel aí. São um dos principais elencos, desculpa, né? Pô, mas eu tenho que falar do que é a realidade. Pô, meus olhos não gostam de mentir, a verdade é essa. Agora eu quero ver se você é palpiteiro de verdade. Quem é que pode decepcionar aí? A gente teve, subindo da Série B, a gente teve grandes clubes. Bahia, Vasco, Cruzeiro e o Grêmio. Você acha que esses clubes, por mais que sejam campeões brasileiros e tenham subido da Série B, você acha que esses clubes eles ainda estão aquém? Eles podem voltar a decepcionar e cair para uma segunda divisão de novo? O Cruzeiro é um deles. Se você olhar o plantel do Cruzeiro, o Cruzeiro não tem nem 11 titulares. E não tem um plantel. Se tiver uns 18, 20 jogadores, é muito. E isso interfere muito numa competição tão árdua, tão exigente como é o Campeonato Brasileiro. Interfere muito mesmo, pode acreditar no que eu estou te falando. Eu falei dos outros para você e para os ouvintes, porque tem plantel. Ter plantel é uma coisa, e ter 15 jogadores só 12, aí você vai buscar lá nos seus juniores e você não encontra. E mesmo se encontrar, até o garoto dos juniores se adaptar ao profissional, se adaptar a uma competição tão árdua, tão exigente como é o Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro é tipo um campeonato mundial. Pô, você está no Rio de Janeiro com uma temperatura, tu vai para São Paulo, é outra temperatura. Aí tu vai lá para o Sul, é outra temperatura. Aí tu vai lá para o Nordeste, é outra temperatura. É um choque. O Campeonato Brasileiro é um choque terrível, pô. Cuiabá, né? Cuiabá nem se fala do que nem falar do Cuiabá. Então, são esses acidentes, né, de atmosfera que complicam justamente na colocação da parte orgânica de cada atleta, né? Entendi. Eu queria saber também, porque hoje você falou bem aí, eu pesquei o que você falou aí. Hoje a gente precisa ter plantel e são 38 rodadas. A diferença é muito grande. Para a sua época, você é campeão brasileiro com o Botafogo em 68. Isso. Naquela época, o Campeonato Brasileiro era a Taça de Prata, o Robertão,
né? Era o Robertão. Era o Robertão. E aí a gente tinha poucos jogos. Por quê? Tinha o Campeonato Carioca, os estaduais que valiam como se fosse campeonatos nacionais. É verdade. E o Rio-São Paulo também era outro que era muito badalado. Sem dúvida. E aí você tem o Robertão. O Botafogo foi campeão estadual em 68 e foi campeão do Robertão em 68 também. Isso. A diferença é muito grande. Naquela época você não precisava ter plantel, né? Porque eram poucos jogos, né? Corretamente. Essa diferença hoje vai ao encontro do que a gente já vinha falando sobre a questão física sobrepondo a questão técnica. Você não acha mais ou menos isso? Mais ou menos não. Essa é a realidade, porque nem todo organismo é igual ao outro. Eu não tenho o mesmo organismo que você e você não tem o mesmo organismo que eu. De repente, o meu corpo consegue se adaptar mais a uma temperatura abaixo e do outro não. Tem esse detalhe, né? Que o jogador vai, por exemplo, vai para o sul, chega lá no sul, um frio terrível, aí sai do sul, vai para o norte e nordeste, chega lá um calor terrível, olha o choque que é. Nem todo o corpo consegue se adaptar às temperaturas do momento. Então, isso tem muita influência. E você tendo um plantel, aí você pode fazer essa adaptação com o plantel que você tem. Se você só tem 12, 13 jogadores, fica difícil, não? Sim. Naquela época, lá em 68, ou na década de 60, né, vamos dizer assim, os principais times eram o Santos e o Botafogo. Verdade. O Fluminense foi campeão em 70, né? O Bahia foi campeão em 59. Isso. E era a disputa ali. Mas os principais eram o Botafogo, que tinha você, o Paulo César Caju e o Santos do Pelé. E o Santos do Pelé. Como é que eram esses confrontos assim na década de 60? Porque o Santos é um Santos lendário, assim como o Botafogo também. E o Botafogo se sobressaiu e foi campeão, né, em 68. O Botafogo e o Santos eram os dois mandatários do futebol brasileiro, né? O intermédio de Pelé pelo Santos e o Garrincha pelo Botafogo. Eu qualifico assim, né? Que são meus ídolos, né? E que aprendi muito com eles dois. E ao aprender, eu consegui ajudar o Botafogo a chegar e ganhar muitos títulos. Mas tem um outro ponto aí, que o Botafogo e o Santos eram os dois clubes brasileiros que mostravam o futebol brasileiro já para o mundo. Exemplo, o Botafogo fazia pré-temporada participando de torneios fora do Brasil até. Você já fala do Caracas, né? Pré-temporada se faz localizado. O Botafogo fazia viajando. Torneios e mais torneios. O Botafogo participava fazendo a pré-temporada. Hoje não. Hoje se fica alocado em um só setor, de acordo com o cronograma montado pela comissão técnica. E como é que eram como é que eram essas viagens, essas excursões? Porque o Botafogo tem muito título dessa época, né? É verdade, eu participei de diversos. Você participou de diversos. No final da década de 60 ali, o Botafogo só viajou Botafogo muito. E Santos. Botafogo e Santos. E era uma atração, né? O Jairzinho de um lado, o Pelé do outro. Começou com o Garrincha de um lado e o Pelé do outro. Aí depois o Garrincha foi se ausentando e entrando o Jairzinho. Entrando Rogério, Gerson, Roberto, Jairzinho e Paulo César. Paulo César Caju, um grande amigo. Todos eles foram campeões do mundo. É verdade, foram campeões do mundo, exatamente. Santos e Botafogo era uma boa pedida para abrir a temporada futebolística do quarto centenário. Dois grandes, talvez os dois maiores do futebol brasileiro. Craques em quantidade de um e de outro lado. Pelé, Garrincha, etc. E ainda mais, uma partida válida para a disputa do título do Rio-São Paulo de 1964. E o jogo começou violento, muito quente, apesar da chuva. Você tinha me contado uma história uma vez de quando você viu o Garrincha pela primeira vez treinando, né? Você estava lá no juvenil e você viu o Garrincha treinando. Como é que foi essa história aí? A gente está falando do Botafogo de 60 aí, eu acho que essa história é interessante. Olha,
Eu fui criado na General Severiano, em frente ao campo do Botafogo. E eu tive esse aprendizado muito rápido com os meus colegas, que nós pulávamos o muro para assistir os treinamentos do Botafogo, do quadro profissional. E eu me encantava de ver o Garrincha, né? Porque o Garrincha era torto. De tanto ele tortar os caras, ele ficou torto também. Ele ficou torto também, né? Então, ele me chamava muita atenção pela rapidez de raciocínio dele, a velocidade do raciocínio dele, porque o arranque dele era como a saída de uma Fórmula 1, né? Hoje O arranque do Garrincha era de 120. já viu Imagina. algum jogador parecido nesse Até hoje no não arranque? achei- No arranque. No arranque eu não encontrei, até hoje eu não tive essa sorte. Nem você? Eu tentei chegar perto. Ele era 120, eu 90 por aí. É 90 por aí. Mas você, pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, o Garrincha realmente é um dos grandes ídolos do Botafogo. Fenômeno. É um fenômeno. Muita gente o compara com Pelé. Eu não vou fazer essa pergunta para você também não ficar Eu acho que desconcertado. acho que cada um teve o seu momento excepcional. Os dois contribuíram para que o Brasil seja esse futebol querido no mundo todo, pelos títulos que eles conseguiram por intermédio da seleção brasileira. Eles fizeram o Brasil ser respeitado como é até hoje. Eles fizeram o Brasil ser conhecido, ser respeitado, ser conhecido e reconhecido, né? Eu acho que nunca mais, eu, pelo menos, não vou ter esse prazer de ver um Garrincha e um Pelé juntos. Ia ter a oportunidade de jogar com eles dois, né? Imagine o presente que a vida me deu e me dá, né? Eu joguei verdade. com os dois maiores jogadores do mundo. É um privilégio, Edson né? Arantes do Nascimento e Manuel dos Santos Garrincha. Para você foi mesmo assim, ninguém chegou perto. Eu estou falando eu estou falando eu. Eu sou um cara agraciado por Deus por ter me dado esse presente de jogar com esses dois monstros, né? Que encantaram o Brasil e o mundo todo. Ele bem nessa linha aí do Pelé e do Garrincha, eu vou voltar um pouquinho num assunto aqui. Como é que era a abordagem dos clubes europeus, tanto com o Botafogo? Você vai falar sobre o Botafogo, mas como o Santos também estava sempre viajando, como é que era a abordagem desses clubes para que vocês fossem para lá? Eu sei que era pré-temporada, mas como é que era a abordagem deles? Olha, o Botafogo e o Santos são os dois clubes que começaram a mostrar a realidade do futebol brasileiro, que até então não era conhecido. Começou em 58 e depois veio sucessivamente todos os anos. Tanto é que o Botafogo e o Santos se encontravam diversas vezes fora do Brasil, em torneios contínuos em toda a parte do mundo. Até chegamos a um momento que nós falamos para a diretoria do Botafogo: presta atenção, pô, não quero jogar mais contra o Santos, não. Quer dividir o presente, poxa? Para rir, não, para ficar nada disso. Então, nós pegávamos o cronograma do Santos para não jogar contra o Santos também pegava o cronograma do Botafogo para não jogar contra o Botafogo. Entendi. Todas as vezes que nos encontrávamos, a maioria era a vitória do Botafogo. Era a vitória do Botafogo? Eu vou pesquisar isso aí. Pode pesquisa agora. Você fazia mais gol que o Pelé nesse confronto aí? Muito mais. Para a plateia carioca, é sempre com expectativa que se aguarda uma exibição de Pelé. E mesmo torcendo contra o Santos, todo mundo é a favor de Pelé. Melhor em campo, o Botafogo aproveitaria a primeira oportunidade. Um gol de Jairzinho confirmando a melhor presença de seu time contra a poderosa equipe santista que tem um futebol bonito, mas não insuperável. Eu vou pesquisar isso aí, ó. Pode me cobrar, tá? Eu vou pesquisar isso, eu sei não. É pena que não está escrito aí, mas teve um jogo em Caracas, que eu acabei com o jogo, teve um momento que o Pelé chegou para mim: pô, já quer aparecer? Pô? Eu falei: não, quem quer aparecer é você. Poxa, que história, hein? É linda essa.
Mas ele não falou sério, não, né? Ele, sério? Pô, ele queria me comer, pô. Beleza, maravilhoso. Gente, antes de terminar o programa, eu queria falar que o SDA, o maior site de tipos de aposta do Brasil, vai fazer um sorteio de uma camisa autografada por esse gênio, por essa lenda do esporte, do futebol. Para concorrer é muito simples. Basta vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal do SDA e ativarem o sininho de notificação. Além disso, vá lá no Instagram/sda.palpite. O link tá lá, tá na descrição, é só você ir lá, você não precisa nem anotar isso aí, vai estar aqui embaixo no vídeo e na descrição do vídeo também. É só fazer isso e pronto. Bora, gente. São 5 camisas autografadas ao todo. Você já autografou essas camisas? Já chegou a você? Vou falar com quem sabe tudo ali. Pergunta lá para ela. São 5 camisas autografadas pelo Jairzinho. Eu vou entrar lá e eu vou querer uma. Esse negócio de sorteio aí, aqui eu acho que eu vou... Não, tem que ser sorteado. Senão... Aí, vocês vão permitir isso? O espectador vai permitir isso? Não, né? Estou certo na minha colocação? Não, aqui é sorteio. Brincadeira, gente. Vamos lá. São 5 camisas autografadas por essa lenda do futebol e o resultado sai no Insta do SDA. Então fiquem ligados. Galera, estamos terminando aqui mais um programa no Olho do Furacão. Vamos lá, dê o seu joinha se você gostou. Toda sexta-feira aqui. Vamos lá que a gente volta na próxima sexta-feira com essa lenda do futebol. Espero que vocês tenham gostado. Dê aquele joinha, se inscrevam no canal e vamos lá. Grande abraço. Grande abraço, Jairzinho. Um abraço para você, um abraço a todos vocês. Sexta-feira, não esqueça, hein? Qual é o horário? Esquecemos de falar. Qual o horário? Qual o horário? É o primeiro horário. Primeiro horário, toda sexta-feira.